A segunda-feira amanheceu quente para o torcedor vascaíno e não é por causa do clima no Rio de Janeiro, mas sim pelo turbilhão de informações que agitam São Januário. O dia já começou com novidades de mercado, atualizações importantes sobre a tabela do Campeonato Brasileiro e, claro, aquela dose de polêmica que nunca falta quando o assunto é o nosso Cruz Maltino. E o destaque inicial fica para uma notícia que pode mexer muito com os rumos da temporada. O CSKA Moscou da Rússia está com uma proposta milionária para tirar João Vitor do Vasco da Gama. Ao mesmo tempo, a diretoria prepara terreno para avançar na contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta em uma semana que promete ser decisiva para definir a espinha dorsal da defesa vascaína para o restante do ano. Mas antes de falar de negociação, é impossível ignorar o cenário atual no Brasileirão. O Vasco vem de uma sequência preocupante de resultados. Já são 5 jogos sem vitória e amanhã completam-se 2 meses exatos desde o último triunfo, na competição nacional lá no dia 12 de junho. Nesse período, o time acumulou empates frustrantes e derrotas amargas contra o Atlético Mineiro no último fim de semana. Até houve entrega-disputa e até certa superioridade em alguns momentos, mas a bola teimou em não entrar e o placar ficou no 0-0. A consequência é clara, o Vasco segue dentro da temida zona de rebaixamento enquanto adversários diretos começam a abrir vantagem. O Santos, por exemplo, que há poucas rodadas estava afundado junto com o Cruz Maltino, emplacou 2 vitórias seguidas e já respira aliviado fora do Z4. O Vitória também está na briga, assim como o Grêmio, que surpreendeu negativamente ao perder, é em casa para o Sport, que ainda não havia vencido no campeonato. O alento para o torcedor é que o Vasco ainda tem 2 jogos a menos que boa parte dos concorrentes. Um deles é contra o Juventude fora de casa e o outro contra o Bahia em São Januário. São 6 pontos que, se conquistados, colocariam a equipe em uma posição mais confortável, beirando a metade da tabela. Mas para isso é preciso voltar a vencer e rápido. O problema é que o desempenho recente preocupa. Apesar da melhora tática, há falta de efetividade no ataque e alguns vacilos defensivos continuam custando caro. E por falar em defesa, o nome de João Vitor voltou a ser o centro das atenções. Durante a partida contra o Atlético, surgiu a informação de que o zagueiro teria pedido para deixar o clube pressionado pelas críticas constantes da torcida e até aconselhado por familiares a buscar novos ares. Fernando Diniz, no entanto, tratou de negar o pedido formal de saída e reforçou publicamente sua confiança no atleta, destacando que ele é jovem, rápido, moderno e com muito potencial. Porém, o que se desenha nos bastidores é uma movimentação de mercado que pode mudar o destino do jogador. Isso porque o CSKA Moscou já sinalizou diretamente ao staff de João Vitor uma proposta de 4,5 milhões de euros para comprá-lo. O interesse é real, o jogador vê com bons olhos a transferência e a expectativa é de que a oferta chegue oficialmente à mesa do Vasco nos próximos dias. Vale lembrar que o Cruz Maltino pagou caro para ter João Vitor. Foram 6 milhões de euros fixos ao Benfica, com cláusulas que podem elevar o valor total para 8 milhões de euros, dependendo de metas alcançadas. Ou seja, a proposta russa convertida giraria em torno de 25 a 28 milhões de reais valor, que na prática fica abaixo do que o Vasco desembolsou. Por outro lado, diante do momento instável do zagueiro e da chance de fazer caixa, para reforçar o elenco, a venda pode ser considerada um bom negócio, especialmente se houver margem para negociar um pouco mais e tentar arrancar 5 milhões de euros, o que significaria cerca de 30 milhões de reais. E é aí que entra Carlos Cuesta na história. O colombiano de 26 anos está de saída do Galatasaray da Turquia, onde não se firmou e desperta o interesse de vários clubes. Zagueiro de seleção com experiência em Copa América e passagens de destaque pelo futebol europeu, ele é visto internamente como um jogador mais pronto e confiável do que João Vitor. Além disso, tem aquele perfil sul-americano de defensor aguerrido, de muita imposição física e concentração que tantas vezes falta ao futebol brasileiro. A ideia da diretoria é clara: vender João Vitor para financiar a chegada de Cuesta.
O valor pedido pelo Galatasaray é justamente de 5 milhões de euros, exatamente o que o Vasco poderia arrecadar se conseguisse aumentar um pouco a proposta russa. O cenário é de disputa acirrada, já que Cuesta também interessa ao Spartak Moscou e a outros clubes europeus. O time russo, no entanto, ofereceu apenas um empréstimo com opção de compra modelo, que não agrada ao Galatasaray, que prefere vender o jogador em definitivo. Nesse ponto, o Vasco leva vantagem, pois está disposto a negociar já com a compra garantida, desde que tenha os recursos em caixa. A resposta do jogador ainda não é definitiva, mas fontes indicam que ele ficou balançado com a possibilidade de jogar no Brasil, especialmente no Vasco, e já considera a proposta cruz-maltina com atenção. Enquanto isso, o clima na colina não é só de negociações. A partida contra o Atlético também deixou uma polêmica quente. O lateral direito Paulo Henrique, o PH saiu mancando após uma entrada dura do zagueiro Lianco, que deixou marcas visíveis de travas na panturrilha do jogador. O lance passou batido pelo árbitro e pelo VAR sem cartão, sem falta marcada, nada. A revolta foi geral, já que o defensor do Galo é conhecido por seu estilo agressivo e mesmo assim escapou ileso de qualquer punição. Felizmente, a avaliação inicial indica que PH não será desfalque para o próximo jogo, mas o episódio acendeu discussões sobre o critério da arbitragem e a segurança dos atletas. O que se percebe é que o Vasco vive um momento de encruzilhada. A situação no campeonato exige reação imediata, mas o mercado também oferece oportunidades que podem mudar o rumo da equipe, para melhor ou para pior. Se a venda de João Vitor se concretizar e Carlos Cuesta realmente vier, o torcedor pode ter esperança de uma defesa mais sólida e experiente. Por outro lado, qualquer erro de cálculo pode deixar o time fragilizado numa fase crucial da temporada. E com a semana apenas começando, tudo indica que novidades não vão faltar. Entre propostas que chegam, negociações que avançam e jogos decisivos no horizonte, o Vasco da Gama entra em um período que pode definir não apenas o futuro no Brasileirão, mas também a estrutura do elenco para os próximos anos. O torcedor, como sempre, acompanha de perto, ansioso por notícias que tragam alívio e confiança, mas sabendo que no futebol nada é garantido até que a assinatura esteja no papel e a bola volte a rolar. E se a primeira parte dessa história já parecia movimentar, a segunda promete ainda mais tensão, porque a semana que se desenha para o Vasco é daquelas que podem virar o rumo de uma temporada inteira. A diretoria já está ciente de que o mercado vai exigir decisões rápidas e estratégicas. Não existe mais tempo para pensar demais ou postergar negociações. O caso de João Vitor com o CSKA Moscou é um exemplo claro disso. Quando um clube europeu, ainda que fora do eixo mais badalado, como o russo, coloca dinheiro na mesa, e o jogador demonstra interesse, é sinal de que o relógio começa a correr mais rápido. A proposta de 4,5 milhões de euros é concreta no interesse e deve chegar formalmente ao Vasco nos próximos dias. João Vitor, por sua vez, parece decidido a abrir um novo capítulo na carreira, especialmente depois de tantas vaias e pressões no ambiente de São Januário. É aquele tipo de situação em que, por mais que o treinador tente segurar a vontade do atleta e o movimento do mercado acabam pesando muito. No meio disso, o Vasco não pode perder de vista que cada minuto conta para viabilizar a chegada de Carlos Cuesta. O colombiano está de fato de malas prontas para deixar o Galatasaray, não há mais clima para sua permanência na Turquia, e os dirigentes turcos já deixaram claro que querem uma venda definitiva, sem espaço para mais uma temporada de empréstimo. Cuesta, que já defendeu a Colômbia em Copa América e está no radar para a próxima Copa do Mundo, é visto como uma oportunidade rara de trazer um defensor com bagagem internacional e ainda na idade ideal para ser protagonista por vários anos. É um zagueiro que alia em posição física, com boa saída de bola, além de ter aquela leitura de jogo típica de jogadores que amadurecem atuando na Europa. E é justamente esse perfil que a diretoria do Vasco enxerga como peça-chave para reorganizar um sistema defensivo que, mesmo com atuações pontuais seguras, ainda carece de regularidade e liderança. Mas o mercado não perdoa quem hesita. Spartak Moscou, outros clubes da Rússia e até equipes de ligas menores da Europa
também estão sondando Cuesta. O jogador, pelo que se comenta nos bastidores, vê o futebol brasileiro como uma vitrine importante, especialmente pela visibilidade que a Copa do Mundo no continente americano em breve vai oferecer. Ainda assim, ele sabe que propostas da Europa carregam um peso logístico e financeiro diferente. É por isso que a decisão de vender João Vitor rapidamente pode ser fundamental para o Vasco não perder o timing da negociação. Existe até um cálculo interno de que, se a venda for fechada antes do final da semana, o dinheiro poderia ser reinvestido de forma quase imediata na aquisição de Cuesta, evitando que outro clube feche o negócio antes. Enquanto isso, o ambiente interno no Vasco precisa lidar com uma torcida cada vez mais impaciente. Os 2 meses sem vitória no Brasileirão pesam como uma âncora nas costas do elenco, e mesmo nos jogos em que o time demonstra competitividade, como contra o Atlético Mineiro, a frustração de não transformar volume de jogo em 3 pontos alimenta a pressão. Jogadores mais jovens, como o próprio João Vitor, sentem mais esse peso. A reação da arquibancada com vaias e cobranças acaba criando um clima que desgasta mentalmente. É o tipo de situação que no curto prazo pode minar confiança e afetar desempenho, e no longo prazo influencia diretamente na permanência ou saída de peças importantes. Outro fator que complica o cenário é a tabela do campeonato. O Vasco ainda está na zona de rebaixamento e, por mais que tenha 2 jogos a menos, cada partida se transforma em uma espécie de final. Juventude fora de casa e Bahia em São Januário não são adversários imbatíveis, mas exigem concentração total. São 6 pontos que, se conquistados, mudam completamente a fotografia do Brasileirão para o Cruz Maltino, mas qualquer tropeço mantém o time mergulhado na zona da confusão, como muitos gostam de chamar. E é justamente essa urgência que faz com que cada decisão no mercado tenha que ser tomada com a máxima cautela, mas também com rapidez. A polêmica envolvendo Paulo Henrique e Lianco no último jogo contra o Galo continua ecoando entre torcedores e dirigentes. As imagens das marcas na panturrilha do lateral mostram com clareza a gravidade da entrada, e a ausência de ação da arbitragem e do VAR revoltou muita gente. Episódios como esse não só prejudicam o rendimento imediato da equipe, afinal, PH teve que deixar o campo, como também geram aquele sentimento de injustiça que fica rondando o elenco e a torcida. Ainda bem que, segundo informações médicas iniciais, o lateral não deve desfalcar o time na sequência, mas fica o alerta de que a intensidade dos jogos e a postura de alguns adversários exigem mais proteção por parte da arbitragem. E voltando a Carlos Cuesta, o que mais chama a atenção no colombiano é a forma como ele combina experiência e juventude. Apesar dos seus 26 anos, já viveu contextos de alta pressão, jogou competições continentais e enfrentou atacantes de alto nível no futebol europeu. Esse tipo de bagagem é raro no mercado sul-americano e, quando aparece, normalmente tem custo elevado. Por isso, a visão interna é de que, se for possível financiar a compra com a venda de João Vitor, o Vasco não pode hesitar. É literalmente vender o almoço para pagar a janta, mas nesse caso trocando uma aposta que não deu o retorno esperado por um nome que chega com mais segurança e potencial de impacto imediato. É claro que dentro de campo nada é garantido. O torcedor já viu contratações de impacto naufragarem por inúmeros motivos, desde adaptação até lesões. Mas pelo perfil e pelo momento, Cuesta parece ter muito mais condições de chegar e assumir a titularidade, sem precisar de um longo período de transição. E diante da situação na tabela, não há espaço para esperar meses até que um reforço se encaixe. O Vasco precisa de respostas rápidas, tanto na defesa quanto na construção das jogadas, já que muitos dos gols sofridos vieram de erros coletivos que começam lá na frente e se acumulam até explodirem na última linha defensiva. Essa movimentação de mercado também pode ter um efeito simbólico. A saída de João Vitor, ainda que criticada por parte da torcida, mostra que o clube está disposto a abrir mão de peças que não estão rendendo como esperado para buscar alternativas mais confiáveis. Ao mesmo tempo, uma contratação do calibre de Cuesta pode servir como recado de que a diretoria está comprometida em fortalecer o elenco para escapar do rebaixamento.
e quem sabe buscar algo mais na temporada seguinte. É uma mensagem importante não só para os torcedores, mas também para o próprio grupo de jogadores que precisa sentir que há investimento e planejamento para melhorar as condições de trabalho. Nos bastidores comentasse que o acerto com Cuesta não é apenas um desejo de Fernando Diniz, mas também do departamento de futebol como um todo. O próprio Edmundo Lopes, que vem sendo peça ativa nas negociações, teria avaliado o jogador como prioridade máxima após o fechamento com Andrés Gomes. Esse alinhamento interno é crucial para evitar situações em que reforços chegam sem o aval do treinador e acabam encostados no elenco. No caso de Cuesta, a expectativa é de que ele seja titular desde o primeiro jogo, assumindo o papel de liderança na defesa e até ajudando no desenvolvimento de jovens zagueiros que estão no elenco. Se tudo isso se desenrolar como a diretoria espera, a segunda metade da temporada do Vasco pode ter um enredo bem diferente. Mas como sempre no futebol, tudo depende de execução. O tempo está correndo, os adversários diretos na tabela também se mexem no mercado e qualquer atraso pode custar caro. Por isso, as próximas horas e dias serão de telefonemas constantes, reuniões internas e decisões que inevitavelmente vão repercutir na arquibancada. A torcida impaciente quer ver ação, quer ver gols e vitórias, mas também espera que os bastidores trabalhem para garantir que o time tenha as peças certas para reagir. E nessa mistura de expectativa, pressão e oportunidade, o Vasco está prestes a viver um dos capítulos mais importantes da sua temporada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O universo do futebol brasileiro está em polvorosa, com as últimas notícias envolvendo o Vasco da Gama. Segundo rumores que circulam nos bastidores da bola, o presidente do clube, conhecido como Pedrinho, teria dado um recado claro e direto. A Sociedade Anônima do Futebol, ESAF, do Vasco, estaria prestes a ser vendida para o empresário Al Hilal. Essa informação, ainda não confirmada oficialmente, já provoca um intenso burburinho entre torcedores, jornalistas e especialistas do esporte, que tentam decifrar o que isso significaria para o futuro do clube carioca. O nome de Al Hilal, ainda desconhecido para muitos no cenário futebolístico nacional, desperta curiosidade e expectativas, pois a possibilidade de um novo investidor de fora assumir a SAF pode representar uma reviravolta na gestão e na ambição do Vasco para os próximos anos. Essa movimentação, se concretizada, pode sinalizar uma estratégia de modernização e investimento que o clube tanto necessita, mas também traz consigo dúvidas sobre o controle do clube e o impacto nas suas tradições e identidade histórica. A venda da SAF do Vasco para Al Hilal, caso realmente aconteça, poderá ser um divisor de águas na história do clube. A SAF é uma estrutura que tem ganhado força no futebol brasileiro, permitindo a profissionalização da gestão dos clubes, atração de investidores e maior transparência nas finanças. Assim, o rumor envolvendo Pedrinho e Al Hilal pode indicar uma tentativa do Vasco de se adequar às novas tendências do mercado esportivo, buscando estabilidade financeira e competitiva. Por outro lado, essa possível transação gera um clima de incerteza para os torcedores, que veem seu clube diante de uma transformação profunda. Muitas perguntas surgem: quem é exatamente Al Hilal? Quais são suas intenções e planos para o Vasco? Como será o impacto dessa mudança para os jogadores, comissão técnica e funcionários? E, principalmente, como ficará a relação entre a SAF e o clube social? O burburinho cresce e a imprensa esportiva está de olhos atentos, tentando extrair informações dos bastidores para entender se essa é uma jogada de mestre ou um risco desnecessário. Os rumores sobre a venda da SAF do Vasco reacendem também discussões sobre o futuro do futebol brasileiro como um todo. A busca por investidores estrangeiros e novos modelos de gestão tem sido uma constante nos últimos anos, impulsionada pelo sucesso de clubes europeus que adotaram estruturas empresariais
robustas e captaram bilhões em investimentos. Nesse contexto, o Vasco aparece como mais um protagonista dessa transformação, mas o potencial acordo com o Al Hilal levanta debates acalorados sobre a preservação da identidade dos clubes tradicionais. A torcida vascaína é conhecida por seu amor incondicional e por sua vigilância em relação a mudanças que possam desfigurar o clube. Assim, a possível venda da SAF não é vista apenas como um negócio, mas como um capítulo que pode mudar para sempre a essência do Vasco. Esse cenário abre espaço para especulações sobre como será a postura do presidente Pedrinho diante das pressões internas e externas e se ele terá capacidade de conduzir essa transição sem perder o apoio popular. Além da repercussão dentro do Vasco, a notícia da possível venda da SAF para Al Hilal mexe com o mercado do futebol nacional e até internacional. Se confirmada, essa operação pode atrair a atenção de outros investidores interessados em entrar no futebol brasileiro por meio de clubes tradicionais que ainda enfrentam dificuldades financeiras. O impacto disso poderia ser um efeito dominó, estimulando outras negociações semelhantes e, quem sabe, uma mudança no panorama da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco atualmente disputa. A chegada de um investidor como Al Hilal poderia significar não apenas aportes financeiros, mas também a introdução de novas estratégias de marketing, formação de elenco e até parcerias internacionais. Tudo isso é motivo de intensa especulação nas redes sociais e programas esportivos, onde fãs e comentaristas trocam opiniões sobre o que essa mudança pode representar em termos de competitividade e sustentabilidade para o clube. Enquanto o rumor sobre a venda da SAF do Vasco ao empresário Al Hilal segue se espalhando, o clima de expectativa só aumenta entre os torcedores e a imprensa esportiva. O presidente Pedrinho, embora ainda não tenha feito uma declaração oficial detalhada, parece estar colocando em marcha um processo que poderá transformar radicalmente a gestão do clube. Por trás dessa possível transação, há um conjunto de interesses econômicos, esportivos e até políticos que podem definir o futuro do Vasco para as próximas décadas. Seja qual for o desfecho, é certo que essa notícia vai movimentar o futebol carioca e brasileiro, gerando debates sobre modelos de administração, a influência do capital estrangeiro no esporte e, claro, a paixão dos torcedores que esperam ver o seu clube crescer e voltar a brilhar nos gramados. Até lá, as especulações e os rumores prometem seguir fervilhando, enquanto o mundo do futebol aguarda ansioso por um desfecho que pode ser histórico. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.